Boa tarde a todos os irmãos, graças e paz. Se a sua vida tem uma música, ela passa na M80. Este é o spot publicitário que alguns de vocês conhecem, outros não conhecem porque passam a vida a ver ou ouvir melhor a Rádio Festival. Mas para alguém da minha idade, quando ouve a M80 e quando é assim um rapazado como o Arthur também, e a Anitta, e quando ouve a M80 faz-nos relembrar, voltar atrás do tempo, à nossa adolescência, até mesmo à nossa juventude. E então hoje, sobre música, que eu hoje gostava de vos falar. Beethoven, o conhecido músico e compositor, ele tem uma expressão interessante acerca da música. Ele diz o seguinte: a música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia. Também Victor Hugo, referente à música, o escritor, ele dizia: a música está em tudo. Do mundo sai um hino. E também Georges Braque fez a seguinte afirmação: o vaso dá uma forma ao vazio e a música dá forma ao silêncio. Algumas curiosidades relativamente à música. Vocês sabem que o vosso cérebro tem capacidade de distinguir ou de reconhecer uma música que vos é familiar, uma música que vos é querida, em apenas 1/10 de segundo. Basta uma pequena fração de tempo para o nosso cérebro identificar algo que nos é querido e que vem pela lembrança de uma música. A música interfere com as nossas emoções, a música mexe com a nossa memória, a música dá-nos e ajuda-nos a relaxar, a música está presente um pouco por todo o lado. Mexe com o nosso humor ou até com o nosso estado de espírito. A música é mesmo utilizada como terapia, como ferramenta dinâmica nos lugares de trabalho e também nas celebrações e nos festejos. Serve para induzir e elevar o moral das tropas e tem sido usado para fins políticos. Vocês recordam-se, por exemplo, no nosso caso em Portugal, que foi com uma música que se iniciou a Revolução dos Escravos do 25 de Abril. Quando a rádio começou a tocar, aí foi dado o sinal para que o 25 de Abril se iniciasse. A música está presente quando cantamos os parabéns a alguém, e a música também está algumas vezes presente quando baixamos um caixão à cova. E nós identificamos a presença da música nas diversas civilizações. Onde existir um homem, onde existir uma mulher, onde existir uma criança, vai necessariamente haver música. Nós temos alguns provérbios que nos falam de música. 2 deles, vocês lembram-se? Quem canta, seu mal espanta. Ou então um que eu não gostava muito, mas tenho que referir, que é: canta, que logo bebes. Não sei se já alguém ouviu isto, eu já ouvi, confesso. Uma das coisas curiosas que, quanto à música, é que, por exemplo, vocês não veem um gago gaguejar ao cantar. Ele pode gaguejar a falar, mas a cantar, o gago canta. E canta também como qualquer um de nós. O processo de fala e de replicação da música é diferente no nosso cérebro. Franz Joseph Haydn, também um compositor, ele foi um compositor de música sacra, de música religiosa. Até uma altura, alguém lhe fez uma pergunta:
e perguntar-lhe, Aidan, porquê que as tuas composições, sendo religiosas, sendo sacras, nós temos que lembrar que à data o peso da religião é assim uma coisa serombática, uma coisa pesada, uma coisa densa. Porquê que as tuas composições são tão alegres? Ele respondeu, não posso fazê-las de outro modo. Quando penso em Deus e em Sua graça manifestada em Jesus Cristo, meu coração fica tão cheio de alegria que as notas parecem saltar e dançar da pena com que escrevo. Já que Deus me tem dado um coração alegre, deve ser-me permitido servi-lo com alegria. Eu gostava então que nós pudéssemos considerar sobre a música e meditar nesta tarde sobre a música. Não propriamente sobre a música, mas sobre a letra de uma música que nós encontramos na Sagrada Escritura. Nós temos que reconhecer e perceber que a importância que Deus dá à música. No templo dos israelitas havia um grupo de pessoas destinada única e exclusivamente à música e ao canto. E temos um dos maiores registros escritos da Sagrada Escritura, que é o quê? Que é o livro de Salmos. É como os Salmos, se fossem comparados a hoje, seriam quase como uma espécie de playlist. Então, o livro mais longo da Bíblia, o livro que tem mais capítulos da Bíblia, o livro que tem mais versículos da Bíblia, que é uma coletânea de letras de músicas. Nós sabemos que alguns destes salmos, algumas destas letras que foram escritas e inspiradas por Deus, elas foram destinadas a cantores. Mas a sua grande maioria, elas destinavam-se para que o povo usasse congregacionalmente o texto. Não de uma forma isolada, não de uma forma perdida, mas quando estavam reunidos, quando estavam em romaria, quando estavam em peregrinação, quando estavam a dirigir-se ao templo, quando estavam a celebrar e a adorar ao seu Deus. E se eu pudesse dar um título a esta pregação, eu diria que este é o canto das ovelhas. Não o balido das ovelhas, mas o canto das ovelhas. Então, é este livro que nós vamos, ou é neste livro que nós vamos encontrar este texto. E ele tem sido registado, ou foi registado há cerca de 3.000 anos atrás. E durante estes 3.000 anos atrás ele tem sido cantado, tem sido memorizado, tem sido pregado, tem sido recitado, tem sido declamado. E tem trazido paz, consolo e conforto, numa verdadeira expressão poética da grandiosidade do nosso grande Deus. Então, se nós valorizamos o texto bíblico, nós temos que perceber que a Bíblia, que nós queremos que foi inspirada por Deus, que foi um legado que Deus nos deixou para nós percebermos quem Ele é, quem nós somos nele, para percebermos a nossa vontade, ela não está exclusiva na retenção de alguns iluminados, mas ela está e deve estar ao dispor de todos, para que todos aqueles que querem meditar na Santa Escritura, aqueles que querem saber aquilo que Deus tem para eles, possam encontrá-los livremente. E este foi um dos legados que a reforma que nós vamos celebrar no final deste mês trouxe a Bíblia para o povo. E por isso eu vejo com alguma perplexidade, alguns que mais manifestam alguma inquietação, quando nós estamos reunidos, seja num culto, seja numa celebração, a importância que a música tem quando comparada com a exposição da palavra. Porque se nós sabemos, se aquilo que nós estamos a cantar é a verdade bíblica, se, e este é um grande se, a palavra também está a ser proclamada. Quando nós cantamos, nós estamos a anunciar. Quando nós cantamos, estamos também a comunicar. Quando nós cantamos, estamos a manifestar e expressar ideias, sentimentos
e elevar também o nosso espírito diante de Deus. Porque música também é isto. Música é comunicação. Música é também proclamação. E isto é agradável a Deus. Bem, vamos então ao nosso texto bíblico. Eu espero que vocês neste momento já saibam que texto é que nós vamos ler. Agostinho chamou do hino dos mártires. O presidente americano George W. Bush, logo a seguir aos atentados de 11 de setembro, ele leu este texto. E conforme vos dizia, este é o canto das ovelhas. Vamos então, e quem tiver as suas Bíblias pode abrir comigo, no Salmo 23. Salmo 23 diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diz-nos o verso 1: O Senhor. Quem é este Senhor? Sabe, a palavra no original é Yahvé, ou traduzida para português Jeová. Basicamente ela está presente no texto bíblico quando Moisés está a falar com Deus e ele pergunta-lhe qual é o teu nome? E Deus responde: Eu sou. Eu sou o que sou. A essência do ser. O Deus que é Criador. O Deus que não precisa de nada nem de ninguém, que não foi criado por nada nem por ninguém, que ultrapassa a nossa compreensão humana. É este Deus. É o divino. É o transcendente. É o eterno. É o glorioso. É o poderoso. É Yahvé. O Senhor. E então, Davi, desde o início, identifica logo qual é a centralidade de todo o Salmo. Nós já lemos o Salmo. Eventualmente podemos descambar e perceber e pensar que este Salmo tem a ver connosco. Este Salmo não tem a ver connosco. Este Salmo tem a ver com quem Deus é para nós. Temos então o verso: O Senhor. E Davi continua e diz: Ele é meu. O Senhor é o meu. Aqui Davi usa o pronome possessivo. Normalmente quando nós usamos o pronome possessivo, que significa que há uma coisa que é nossa, que nos pertence. Mas aqui o sentido não é o de posse, não é o de domínio, não é de apropriação, mas é o de relação, o de pertença, o de estar ligado ou vinculado a alguém. O Senhor é o meu. E nós podemos dizer que o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, é nosso. Na medida em que temos relação com Ele, em que nós falamos com Ele, escutamos a sua voz, em que Ele fala connosco e nós agimos e nós obedecemos, podemos dizer que o Senhor é meu. E se estás aqui e não tens esta relação com o Deus Eterno, eu quero que tu saias daqui com a certeza de que Deus quer ser teu. O Senhor é meu, dizia David. É como se um filho orgulhoso dissesse aos seus colegas: olha, aquele é o meu pai, aquele é a minha mãe. O Senhor é meu. E é o quê? O Senhor é o meu. O pastor continua no verso.
E David continua aqui e apresenta-nos a figura de Deus como um pastor. Nós temos que desejar nos lembrar quem é que era David. Provavelmente quando David escreveu este salmo, ele já seria rei. Mas ele não começou como rei, como vocês sabem. Ele começou sendo um pastor. E agora que ele já cresceu, ele compreende que não é ele que é pastor, mas é ele que é ovelha. Não é ele que está no comando, mas é Deus que está no comando. Ele pode dizer então que Deus é o seu pastor. Perante a grandiosidade deste Deus, Davi apenas tem que reconhecer a sua incapacidade, a sua insuficiência, e ele próprio considerar-se uma pequena ovelha que encontrou em Deus cuidado, provisão, direção, proteção, conforme podemos ver. É interessante que neste texto Davi não compara a Deus como uma torre de refúgio, como uma rocha eterna, como o seu libertador, como nós encontramos eventualmente nos salmos ou noutros textos. Aqui Davi transmite e lembra a doçura, a delicadeza da relação que tem com o seu Deus. Deus não é apenas o seu refúgio, Deus não é apenas a sua fortaleza, Deus não é apenas o seu libertador, Deus é aquele que se importa com ele. E como pastor, ele vai abastecer aí. Em Isaías 40:11 podemos ler: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Eu estou a ler em Isaías. Eu vou repetir. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. E quando nós lemos este texto, nós temos que reagir. Como é que é possível ficar indiferente a um Deus que tem esta ternura, este cuidado por cada um de nós? Como é que é possível ficar indiferente a um Deus que nos ama tanto e que nos trata com esta delicadeza? Que Deus que vela pelas nossas vidas, que Deus está perto de cada um de nós. O Senhor é o meu pastor. Possa ser uma frase que nós possamos confiadamente, não apenas declarar, mas experienciar em cada um dos dias da nossa vida. E porque Deus é pastor, o que é que David conclui? Nada faltará. Nada faltará. Era esta a experiência de David. A total, a completa provisão, a completa satisfação, o completo contentamento que ele encontrava no seu Deus. Plenitude. Não apenas prosperidade, mas abundância. E quando nós estamos em Deus, nós não precisamos mais nada. Em Mateus, capítulo 6, 33, nós podemos ler: mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é isto que Deus traz à nossa vida, quando nós confiamos verdadeiramente, plenamente nele, e podemos declarar que Ele é o nosso pastor. E esta é a experiência da vida de David. Tudo lhe estava ao alcance. Viver a vida com contentamento. E já falamos sobre isto há alguns tempos atrás. É um dos segredos para nós termos vidas quietas e vidas felizes. E não há nada que nós possamos encontrar fora de Deus que nos possa saciar
satisfazer mais, trazer mais amor, trazer mais segurança, trazer mais sentido de pertença. Não há nada fora de Deus que preencha este vazio que muitos têm. Nada, absolutamente nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No versículo 2 ele vai continuar. Ele vai continuar e vai dizer porque é que e de que forma é que este Deus que é amoroso, que é cuidadoso, que trata com doçura e com delicadeza. Ele diz, versículo 2, deitar-me faz. Deitar-me faz. Para uma ovelha é muito difícil conseguir que ela se deite. Ela tem dificuldade em deitar-se. E há pelo menos 3 requisitos que têm que estar satisfeitos para que uma ovelha se consiga deitar. De outra forma, ela não o vai fazer. É interessante que nesta analogia que o salmista faz com o pastor e as ovelhas, ele agora pode declarar e afirmar a verdade que encontramos então no verso 1, que Deus era o seu pastor e era mais do que suficiente para ele. E quando ele leva então a deitar-se fala-nos de descanso. E para que a ovelha possa ter completa tranquilidade, possa verdadeiramente descansar, há então estes 3 requisitos. O primeiro, ela não pode estar amedrontada. Se ela estiver inquieta, com medo de algum perigo, de algum predador, de alguma coisa que a assuste, ela não vai descansar. Ela não vai deitar-se. Ela tem que se sentir segura e sem medo. E é interessante como o bom pastor trata dos nossos medos. Como o bom pastor leva e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas mazelas, as nossas inseguranças, e lá na cruz gravou tudo isto, para que nós possamos viver vidas não em medo, porque o amor afasta todo medo. Em 2 Timóteo 1,7 nós podemos ler que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, mas de amor e também de moderação. O Espírito Santo que habita em nós dá-nos força para não sucumbirmos ao medo, para confrontarmos os nossos medos. O amor de Deus lembra-nos o quanto podemos confiar de que Ele está connosco. E as ovelhas são, assim, destes animais mais assustadiços que nós podemos encontrar. Quando elas pressentem um pequeno perigo, ainda que não seja real, elas, a primeira coisa que fazem é começar a correr e procurar um lugar qualquer que elas não sabem o que é. O que interessa é fugir. O que interessa é sair daquele iminente perigo, independentemente do perigo ser este real ou não, ou ser esta realidade ou não. E quantas vezes nós nos portamos como ovelhas, que disparamos em sobressalto, porque achamos que há um perigo iminente sobre nós. E os dias que nós vivemos têm testado a nossa capacidade de nós confiarmos verdadeiramente no Deus que toma conta das nossas vidas. O que é que nos assusta? O que é que nos inquieta? Que motivo nos tem feito sobressaltar? Que inquietação é que nos faz dar voltas na cama? Mas se escutarmos a voz de Deus, nós vamos ouvir a sua voz que diz: não temas, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, ao lembrarmos do pastor que é bom, que está connosco, nós lembramos também de um outro salmo que nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Então, se a ovelha para descansar, ela não pode estar amedrontada, elas têm que viver livre de medos. Segunda coisa, ela não pode sentir nem fricção, nem tensão, nem opressão
dos outros membros do rebanho. Vocês sabem, as ovelhas normalmente vivem em rebanhos. Grande parte da sua estratégia de defesa é aglutinar-se em rebanhos para, de alguma forma, tentar fugir e confundir os seus inimigos e os seus predadores. Pelo menos isto a ovelha já percebeu. No entanto, dentro do rebanho há fricções. Dentro do rebanho há competição. Dentro do rebanho há aqueles que procuram dominar e trazer, de alguma forma, esse domínio sobre aqueles ou que são mais fracos, ou que estão mais doentes, ou que eventualmente estão são mais idosos. Há tensões, há fricções, há lutas. E nós encontramos esta conflitualidade num texto de Ezequias, no capítulo 34, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: eu mesmo, e é Deus a falar, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. No reino de Deus não há lugar a competição. No reino de Deus não há lugar a ser melhor do que ninguém. Há uma situação curiosa de um pastor em que ele tinha um grupo de ovelhas que sempre estava, eu acho que o termo é este, a escornear as outras, a tentar roubar os melhores lugares, a tentar roubar o lugar, as melhores pastagens. Mas este pastor percebia que quando elas notavam a sua presença, acabava a rivalidade, acabava a competição, acabava o querer tomar o lugar do outro, quando elas sentiam a presença do pastor. Quando há conflitos, quando há desavenças, quando há percepção da presença de Deus, elas terminam. Isto acontece na casa, na escola, no lugar de trabalho, na igreja. Sem fricções. Mas também as ovelhas precisam de outra coisa para terem descanso e para poderem deitar-se. Elas têm que estar sem fome. Não sei se alguns de vocês já se foi para a cama com fome. Eu sei que alguns de vocês já foram. Por circunstâncias diversas. Uns porque não havia que comer. Outros, mais recentemente, porque estão a fazer dieta. E quem vai com um ratinho na barriga para a cama é mais difícil adormecer, não é? É mais difícil ter cuidado para descansar. Então, com as ovelhas é o mesmo. Quando elas estão com fome, elas ficam irritadas, elas ficam inquietas. E nós muitas vezes também andamos irritados, andamos inquietos, porque aquilo que comemos não tem substância, não tem sustento. Vocês sabem, alguns de vocês foram online, e uma das preocupações que vocês tinham quando alimentavam os vossos filhos era saber se o leite que lhes davam se estava a fazer o bebê engordar. E iam o quê? Todas as semanas ao médico, pesar, já aumentou mais 100 gramas, já aumentou mais 200 gramas, já aumentou 300, lá, aquilo está... Não é? E havia aqueles mais golosos que mamavam tanto que depois bolsavam tudo, e depois era preciso outra vez. Não é? Mas está bem. Quantos de nós andamos a comer coisas que não alimentam, que não têm nutrientes, que não têm vitaminas, e não vão com fome, e por isso não conseguem descansar? Mas Deus alimenta-nos verdadeiramente. Deus faz isto connosco. Deus sacia a nossa fome espiritual, a nossa fome de propósito para a nossa vida.
E voltando às afirmações de Jesus, que nós podemos ler no Evangelho de João, o Senhor Jesus convida e diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O próprio Jesus diz: vem a mim, eu vou te dar alimento. Tu não vais andar mais perdido, tu vais ter descanso para a tua vida e para a tua alma. Mas a própria comida que nós precisamos é a própria palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: o homem não viverá nem apenas só de pão, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Em Cristo e na sua palavra, nós encontramos uma alimentação equilibrada para o nosso espírito, para a nossa alma e também para o nosso corpo. Deitar-nos faz em verdes pastos. Aqui a ideia é daquela erva que é tenrinha, que é viçosa. As ovelhas têm uma capacidade muito interessante de se hidratar, porque elas não precisam beber muita quantidade de água, desde que comam plantas viçosas. E são estes pastos que trazem vigor à nossa alma, que o pastor leva, que conduz, que guia e que orienta. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Se há coisa que as ovelhas não têm, é um sentido de orientação. Vocês já viram, vocês sabem, por exemplo, as aves migratórias. Conhecem lá aves migratórias? Os patos, por exemplo. Eles vão milhares e milhares de quilómetros, são capazes de atravessar continentes para voltar, após uma estação, aos mesmos ninhos que tinham antes de ter ido. Tem sentido de orientação. Os salmões sobem os rios, passados muitos anos depois de terem nascido, e voltam onde? Ao lugar onde nasceram para desovar novamente. Tem sentido de orientação. Alguns cães perdem-se e são capazes de voltar à casa dos seus donos. Tudo isto estes animais conseguem fazer. Uma ovelha, não. As ovelhas precisam de alguém que as guie. As ovelhas precisam de alguém que as oriente, que as direcione para o lugar que devem ir. Porque se guiarem por elas próprias, vão se extraviar. Em 2005, na Turquia Oriental, houve um conjunto de pastores de pequenos rebanhos que se juntou. Eles combinaram estar todos juntos e juntaram as suas ovelhas. Eram cerca de 1.500 ovelhas. E eles foram para tomar o pequeno almoço. O rebanho ficou desprotegido e eles ficaram ali a almoçar. Havia só um problema. Havia um penhasco, havia um desfiladeiro. E acontece que uma ovelha achou que sabia o caminho, e começou a descer o penhasco. E a determinada altura, quando deu por ela, estatou-se. Assim. E atrás dela foram duas, foram três, foram quatro, foram 400 ovelhas, umas atrás das outras. E todas elas morreram. Quem é que tu estás a seguir? A ovelha, que é como tu, que não sabe o caminho, ou estás a ouvir a voz do pastor, que chama por ti e que te leva a um lugar de refrigério? Quando se encontram extraviados na iminência de caírem pelo desfiladeiro, pelo penhasco da vida. E esta era uma experiência que o próprio apóstolo Paulo declarava quando ele escreve ao seu amigo Tito. Em Tito 3:3 diz: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados,
para alguém. Servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e na renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quem estás tu a seguir? Quem te está a guiar? São as tuas coordenadas, os teus referenciais. Guia-me mansamente. Eu gosto muito deste adjetivo. Há muitos que tentam impor na religião ou na pertença à religião cargas, regras, agir de uma forma coerciva e impositiva perante os fiéis. Como é que David aqui descreve que é o guiar, o orientar de Deus? Ele é manso. Ele é manso. Ele é gentil. Ele conduz não por arrogância, mas por deleite. Ele conduz em paz. E ele leva então aonde? A um lugar de águas tranquilas. Reparem que não são águas estagnadas. Sabem o que acontece normalmente nas águas estagnadas? Elas criam bicharada, criam doenças, não são salubres. São águas que correm, mas que são tranquilas. Nós vivemos num local, e todos vocês vivem num local que tem esta qualidade. Poucos lugares do mundo têm aquilo que nós temos, que é mar e rio. Tenho que vos confessar, eu gosto particularmente da zona ali de Gondomar, em que posso ir lá a um cafezinho e olhar para o lado de Gaia e ver a praia e estar ali a desfrutar do espelho de água e o rio vai correndo. Estás tranquilidade, serena. E se apenas um curso de água faz isto, imaginem aquilo que Deus faz quando nós estamos na sua presença. Ele traz-nos a um lugar. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, e é Jesus a falar, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e ainda tenham abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É este Deus, é este Jesus, que deu a sua vida por mim e por ti, para que nós possamos desfrutar de águas tranquilas que refrigeram a nossa vida. Versículo 3 continua: refrigera a minha alma. Bem, a alma é composta pelas nossas emoções, pela nossa vontade e também pela nossa razão. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o quanto nós precisamos, muitas vezes, de reequilibrar a nossa vida. Muitas vezes a nossa carne manifesta-se exatamente em expressões que mostram desequilíbrio. Desequilíbrio emocional. Desequilíbrio na vontade, desequilíbrio que nos leva a pensarmos, e a Bíblia diz-nos que nós precisamos de renovar a nossa mente. E então, para refrigerar a nossa alma, trazer equilíbrio à nossa vida, que Deus age. Em Atos 3,19, diz-nos o que é que devemos fazer para ter refrigério. Mas se estás cansado, estás exaurido, que se o pecado te tem castigado de uma forma que tu achas que já não tens forma de subsistir, ainda bem, porque estás no lugar certo. E tudo que Deus te diz é isto: arrependei-vos, pois, estou a ler em Atos 3,19, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e porque venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Em Isaías 40:28 diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele quer trazer refrigério, vigor à tua alma. E Ele o faz, conforme lemos no versículo, por amor do seu nome. Sabem, Deus ama-nos. Não que nós tenhamos feito nada de bom, mas Ele ama-nos. Mas Ele ama-nos e Ele age para nós, primeiramente, por causa da sua própria palavra, por causa da sua própria honra, por causa da sua própria glória. Diz-nos o texto que é por amor de si próprio, por amor do seu nome. O que está subjacente ao cuidado de Deus não é apenas a nossa felicidade, mas sim Ele próprio. A sua própria reputação. O seu próprio nome. E quando é assim, nós podemos estar seguros e certos que Ele vai agir em nosso favor. Porque o que está em causa é Ele próprio. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E conforme nos dizia há pouco, este salmo tem sido muitas vezes recitado em inúmeras circunstâncias, e particularmente em situações de extrema circunstância difícil. Muitos soldados têm sido, nos últimos momentos da sua vida, têm sido recitados, eles próprios têm recitado este texto, por causa deste versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, eu aposto que não há ninguém aqui que queira passar por ele. Mas às vezes passamos. A nossa primeira oração qual é? Senhor, livra-me disto. Senhor, tira-me daqui. Senhor, onde é que tu estás? Mas a resposta a estas perguntas, muitas vezes nós encontramos no exemplo dos amigos de Daniel, que nós encontramos o relato lá em Daniel capítulo 3. Vocês lembram-se do evento? O rei tinha mandado fazer uma estátua de ouro. Tinham sido ordenados que todos se prostrassem e adorassem aquela imagem, aquela escultura. Os 3 amigos de Daniel não se curvaram. Qual era a pena? Era a morte. E quando eles são denunciados ao rei, o rei vem falar com eles e o rei pergunta: como é? Vocês estão a querer confrontar? Vocês não me obedecem? Se vocês não me obedecerem, vocês vão ser lançados na fornalha. E Deus tem que pensar, nós não temos que pensar. A nossa decisão está tomada. Nós não nos vamos curvar a ninguém que não seja, nem vamos adorar ninguém que não seja o nosso Deus. E o que aconteceu? Eles foram lançados na fornalha. E quando eles estão dentro da fornalha, e aqueles que os levaram foram mortos pelo facto da fornalha estar tão quente, acontece que foram lançados 3, e quantos é que estavam lá? 4. E quando o rei olha e vê, e diz: como é que é possível? Eu mandei para lá 3, vocês enganaram-se? Mandaram mais um? Não. Porque o 4 parecia-se com o Filho dos Deuses, segundo o rei. Era o próprio Cristo que ali estava. E esta é a verdade do texto que nós estamos a ler em Salmos 23, versículo 4. É que no momento da aflição, no momento da circunstância, Deus pode não te tirar da fornalha. Pode não fazer-te andar para longe de um vale que é de sombra de morte. Mas Ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. E é curioso que no texto de Daniel nós sabemos que quem é que os mandou para a fornalha foi o rei.
Deus podia chegar até lá e tirá-los, mas não o fez. Quem é que os mandou sair da fornalha? Foi o Rei. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não devemos surpreender-nos ter inimigos. Se nós queremos ser fiéis a Deus, nós vamos ter inimigos. O mais duro às vezes é quando os inimigos estão dentro da nossa casa ou da nossa porta. Mas nós não temos inimigos. Mas deixem-me dizer uma coisa. Aquilo que nós vemos no texto é que Deus honra os seus filhos. O próprio Deus prepara uma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus amigos. Unge a minha cabeça com um cálice. O meu cálice transborda. E para terminar, versículo 6, eu avancei alguns porque o tempo está a voar. E hoje estou a falar mais calmo para tentar que vocês percebam. Está bem? 6. Diz, primeira frase, certamente. Isto diz o quê? Segurança, certeza, não há dúvidas. Certamente. O que é que o David continua a escrever? Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus. Porquê é que ele dizia isto? Porque ele já tinha experimentado isto no passado. Ele já tinha experimentado a bondade de Deus quando o protegeu de Saul. Já tinha experimentado a bondade de Deus quando constituiu o rei, quando ele próprio era o menor. A hipótese mais longínqua de ser rei seria David. Era o último da sua casa, era um mero pastor de ovelhas, nem sequer estava presente quando o profeta foi à casa de família para o ungir como rei, nem sequer estava. Ele sabia que Deus tinha sido bom com ele no passado, mas também tinha experimentado a sua misericórdia. Quando ele pecou, quando ele adulterou, quando ele conduiu para a morte de um homem, depois de ele se arrepender, David experimentou a misericórdia de Deus. E é porque ele viveu isto no passado, e ele agora estava a chegar a um lugar em que dizia, olha, certamente eu estou seguro, não está dependente de mim, está dependente do próprio Deus, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus, elas estarão comigo, me seguirão. E quando assim é, ele podia depois terminar. E habitarei na casa de Deus eternamente, ou por longos dias. Eu comecei por vos dizer que este era o canto das ovelhas. Que nós possamos tentar declarando estas verdades na nossa vida, reconhecendo o Deus que cuida de nós, reconhecendo aquele que não nos deixa nem nos desampara, reconhecendo que, apesar de aquilo que nós precisarmos e merecermos seria castigo, punição, Ele nos dá aquilo que nós merecemos, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos pela sua graça e pela sua misericórdia. E perante as dificuldades, perante o vale de sombra da morte que possam vir perante a nossa vida, nós nos possamos lembrar que Ele vai estar connosco. O nosso destino é um destino eterno na sua presença. Para isso, temos que nos deixar guiar por Ele, usufruindo de paz, de refrigério, de tranquilidade, de pasto verde. E Ele faz isto. Dizia-vos que este texto é um daqueles que é mais memorizado. E se tu ainda não conheces de cabeça ou de lembrança este texto, eu convidava-te a memorizares. Ele apenas tem 6 versículos. E convidava-vos agora a relermos o texto. E vamos declará-lo todo em conjunto, congregacionalmente. E vamos ficar em pé também. E vamos ler este texto como o canto das ovelhas que somos nós, que dirigimos a nossa leitura, a nossa declaração, este Deus que é Deus eterno, independentemente das traduções que possamos ter. Então diz o Salmo 23, versículo 1: O Senhor é o nosso pastor, nada faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia serão todos os dias da minha vida, e darei a casa do Senhor todos os dias. Assim seja. Senhor Deus, nós temos estado na tua presença, Senhor. E tu sabes a circunstância de cada um. Sabes o quanto nós precisamos de paz, de consolo, conforto, de provisão. E nós sabemos que em ti nós encontramos tudo isto. E ajuda-nos, Senhor, a não buscarmos nada que não seja e esteja em ti, para trazer refrigério às nossas vidas, Senhor. E dar-nos a segurança e a certeza que o nosso destino está nas tuas mãos, que a nossa vida está segura em tuas mãos e que nós iremos ter por toda a eternidade a autoridade e o desfrute e o deleite de estarmos na tua presença. Amém. Que o Senhor seja verdadeiramente o nosso pastor e possamos declarar que nada nos faltará. Amém.